Estamos passando por um momento em nosso país que a população está dividida. Mas eu vou trazer para vocês algo da palavra de Deus que vai nos instruir como devemos agir perante a essa situação. Os governantes que aí estão, nós precisamos reconhecê-los como tal, mas sabendo que, diante da palavra de Deus, este comportamento tem que ter alguma observância. Este vídeo vai ser postado tanto no canal Visão Cristã, como também no canal Visão Cristã News. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. De todas as coisas que estão acontecendo na política dos últimos tempos, está difícil de conversar com as pessoas a respeito de política. Logo, vão perguntar que você votou em fulano, por isso que você está sofrendo. Mas nós, os cristãos, nós temos uma observância a seguir. A observância é a palavra de Deus. Nós não fazemos partidarismo para nós. Nós apoiamos sim o candidato diante daquilo que ele fala que vem de acordo com a palavra de Deus. Nós não fazemos observação de termos nenhum deles como sendo o nosso Salvador, que eles vão trazer para nós aquela esperança que nós temos. Primeiro, o nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está nele. E por isto, nós não devemos fazer partidarismo para que nós não venhamos nos confundir diante daquilo que a palavra nos instrui. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito de sermos partidário. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Observando esta passagem, notamos que nós não apoiamos nem Paulo e nem Apolo. Nós apoiamos aquilo que eles fizeram. Mas se eles fizeram, foi por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isto nós os respeitamos e temos eles como aqueles que veio trazer para nós aquilo que nós precisamos. Então, quando nós olhamos para os nossos candidatos e o apoiamos, e quando é feito algo que venha de encontro àquilo que nós estamos desejando, nós sim apoiamos ele, porque sabemos que eles foram constituídos por Deus. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito deles estarem no poder. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal.
Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Nessa leitura, notamos que nós devemos respeitar as autoridades, devemos estar intercedendo por elas, devemos fazer com que a nossa autoridade ela tenha condições de dar para nós aquilo que é prometido. Muitos temem as autoridades. Caso há temor na autoridade, é temor e respeito, não medo. Medo seria para aqueles que vão contra as leis instituídas para benefício dos cidadãos. Nós devemos observar as leis e cumpri-las. Se nós cumprimos as leis e as leis estão ali para nos favorecer, por que temê-las? Caso o governante esteja usando as leis em favor de si próprio, isto deve ser olhado por nós de uma forma a qual este governante não está agindo segundo o propósito de Deus. Se assim ele procede, nós devemos clamar socorro ao Senhor para que ele venha começar a ter as observâncias diante daquilo que é constituído. Porque a Constituição, ela é a carta magna, a qual dá para todos nós que estamos no nosso país a condição de vivermos em harmonia. Portanto, cristão, não dê ouvidos para quando as pessoas venham colocar em sua mente coisas pela qual não está dentro da palavra de Deus. Não seja partidarista. Apoie o seu candidato. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Como nós vimos, nós devemos sim interceder pelas nossas autoridades, jamais temer, jamais ficarmos assustados, porque o nosso comportamento é um comportamento a qual nós estamos observando as leis. E, observando as leis, nós não temos que temer a autoridade no sentido de medo, porque vamos sofrer qualquer represálias deles. Então, nós devemos estar observando essas coisas. Como cidadãos, há para nós também um comportamento, porque nós temos uma diferença para cumprir aqui na Terra. Veja qual é esta diferença que tem que ser colocada por nós para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Diante desta observação, há diferença em nós. Nós precisamos tomarmos cuidado com o envolvimento a qual o mundo quer trazer para nós. Nós temos que usar a bússola de fé, que é a palavra de Deus. Quem deve nos conduzir é a palavra de Deus. Não vamos dar ouvidos para quem fala coisas a qual venha trazer para nós desespero, medo, não querer fazer parte do governo. Infelizmente, para muitos, eles não aprovam o governo. Não é todos que gostam do comportamento do governo. Não é por isto que nós não devemos respeitá-lo, interceder por ele, ser a diferença. Qualquer coisa que for fora disto, nós não estamos indo diante daquilo que nos instrui a palavra de Deus. Portanto, cristão, cuidado com os envolvimentos partidários que muitas vezes você se envolve. Nós não devemos nos envolver dizendo que eu sou deste ou daquele. Nós somos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, apoiar, nós apoiamos. Orar, nós oramos. Esta intercessão é inerente de um cristão. Não deixe se levar por coisas que falam. Use a palavra de Deus como bússola de fé para te conduzir para aquilo que agrade o nosso Deus. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.